Meditação para dormir bem e relaxar. Querido, querida, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Saiba que você não está só nas suas lutas, nas suas batalhas. Deus está ao seu lado. E com a força dele, com o poder dele, você é mais forte. Eu sei que não é fácil lidar com a insônia, com a mente acelerada, mas nesta meditação, para dormir bem, para desacelerar, o próprio Espírito Santo de Deus virá sobre você, sobre a sua mente, tirando toda a tensão, toda a agitação. Convido você a escrever também os seus pedidos, as suas intenções aqui nos comentários. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 29 ao 30. Nesse momento de meditação, eu quero convidar você a procurar um lugar calmo, tranquilo, talvez no seu quarto, um lugar sem muitos ruídos. Se te ajudar, coloque um fone. E para começarmos essa meditação de desaceleração da mente para dormir bem, eu quero convidar você a, antes de tudo, fazer comigo esta oração. Repita depois de mim. Senhor Deus, eu te entrego toda a agitação da minha mente. Eu te entrego todas as dúvidas do meu coração, os meus medos, o meu cansaço, tudo que pesa sobre mim. Eu confio em Ti. Liberta-me de todo o mal, de tudo que me inquieta, que rouba a minha paz, e enche-me agora com o Teu Espírito. Eu confio em Ti. Amém. Procure agora um lugar calmo, com pouca luz, se possível uma luz amarela ou quase nada de luz. Se for possível você usar o fone, isso vai te ajudar. E nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos e a fazer uma viagem. Uma viagem para dentro de você, uma viagem acompanhado de Jesus. Para começar, eu convido você a fechar os seus olhos e a inspirar profundo, contando até 4, e depois expirar contando até 6. Você inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, nós vamos fazer isso por 3 vezes. Vá tentando já, em meio a esse exercício de respiração, se esquecer das coisas que ficaram hoje no dia sem ser feitas. Foque-se aqui nesse momento. Inspira contando até 4 pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expira contando até 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Lembrando que você sempre inspira pelo nariz e expira pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Inspira contando até 4. 1, 2, 3, 4. Expira, solte pela boca contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira e expira, sem número, sem contar, só vai inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. O princípio dessa meditação é o estar presente agora. É o se conectar com seus próprios pensamentos, sentimentos, com o que está acontecendo no momento presente. Porque para Deus, tudo é um eterno presente. Não existe passado nem futuro. E você se conecta com Ele agora. Feche os seus olhos, mantenha os seus olhos fechados. E comece a observar agora os sons que estão à sua volta, se você consegue escutar algum som, talvez mesmo com um fone. Vá dizendo mentalmente quais sons que você identifica agora. Preste atenção nesse momento, nas sensações que você tem, as sensações do seu corpo, talvez uma dor nas costas, um desassossego no intestino, uma dor no ombro, um cansaço na perna. Às vezes na agitação, na ansiedade, a gente nem se percebe, nem percebe o que está acontecendo com o nosso próprio corpo. Sente agora, observa suas sensações, observa os sons, observa também os seus pensamentos. Quais são os pensamentos que estão vindo na sua mente agora? Não brigue com seus pensamentos, só os reconheça, somente os reconheça. Estou pensando isso, aquilo. Não julgue os pensamentos agora. E quando você se distrair, volte imediatamente para a reflexão, para a percepção dos sons, dos sentidos, dos pensamentos. Se conecte com o agora. Mais uma vez, eu leio aquela passagem linda de Mateus 11, 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. O jugo de Jesus é suave, o peso dele é leve. Talvez você tenha carregado um peso, um jugo pesado, tantas cobranças. Mas agora, com seus olhos fechados, eu convido você a se imaginar num grande jardim. Foque a sua atenção, seu sentimento, seu pensamento, sua vontade nisso agora. Se distrair, volte para a reflexão. Você está num lindo jardim. Um jardim bem cuidado, bonito, com árvores, com algumas flores, com passarinhos voando, cantando, com bancos bem bonitos, bem aconchegantes no centro desse parque, desse campo. E você vai andando calmamente por esse campo. Você vai ouvindo os passarinhos cantando,
Você vai vendo a cor da grama tão verdinha, tão bonita. Você vai vendo uma flor amarela, outra flor mais violeta, outra rosa vermelha. Você vai sentindo o vento agora, batendo no seu rosto, no seu cabelo, na sua pele. Você ouve os passarinhos cantando. Você começa a sentir uma paz muito grande, uma quietude. Não tem ninguém cobrando você de nada. Você não precisa entregar nenhum resultado agora. Você está livre. Você não está sendo julgado por ninguém, julgada por ninguém. E você vai andando por esse campo, por esse parque, livre. Um vento bem suave, bem gostoso. De repente você se senta em um desses bancos que está no centro desse campo, desse parque, um banco aconchegante, meio rústico. Você se senta, mas quando você se senta, você percebe que na ponta desse banco já tem alguém sentado. Quando você se vira e olha, você vê o olhar penetrante de Jesus. É Jesus que está ali. E ele chega mais perto de você, te olha com muito amor, com muita misericórdia, com muita compaixão, sem te julgar, sem te condenar, sem apontar o dedo para nenhum erro. Quanta paz vem desse olhar de Jesus. Quanta quietude vem desse sorriso. Quanta alegria vem dessa presença. Ele não está te condenando por seus pecados. Ele não está te reprovando por nada nesse momento. Ele só te olha com amor. E esse olhar de Jesus vai curando tanta coisa dentro de você. Jesus te diz: eu sei, meu filho, o que você tem passado. Eu sei, minha filha, o que você tem enfrentado. Eu tenho caminhado contigo todos os dias. Eu sei das cobranças. Eu sei dos fardos. Eu sei dos julgamentos, do cansaço, das imposições. Eu amo você. Eu sou o teu Senhor. Eu te dou o meu descanso, diz o Senhor. Você pode descansar em mim. E o seu coração começa a ficar muito emocionado, muito feliz. Jesus olhando para você, você nunca esperava ser amado tanto por alguém na vida. Esse amor dele vai penetrando os seus ossos. Talvez você que sofreu um abuso na sua infância, que nunca recebeu um elogio do pai, da mãe, ou que perdeu o pai e a mãe tão novo, tão nova. Esse amor de Jesus sem julgamento está curando você agora, está restaurando o seu coração. E de repente Jesus te convida a se inclinar e a deitar no colo dele. E você mansamente vai deitando no colo do Senhor. E uma paz imensa começa a invadir o seu coração. Uma paz profunda começa a invadir você de dentro para fora. E o Senhor começa a passar a mão na sua cabeça. E você sente até uma vontade de chorar, mas é um choro de alegria, é um choro de desabafo. O Senhor te diz: você achava que você estava só, mas você nunca esteve só. Eu te amo. E Jesus agora põe a mão fixamente na sua cabeça. Respira fundo. Vai entregando agora. Entregue a sua resistência.
Talvez você está ainda com o ombro levantado, tenso. Vá relaxando os seus ombros. Vá relaxando a sua nuca, sua cabeça. Vá relaxando agora os braços, as mãos. Vá relaxando a região do estômago, do abdômen. Vá relaxando as pernas. Vá relaxando o seu corpo, se entregando. A mão de Jesus está sobre a sua cabeça e você reclinado no colo dele. O Espírito Santo vem sobre você agora. Vem, Espírito Santo, batizar e encher esta pessoa, este filho, esta filha. Vem curar profundamente suas memórias, seu coração, seus pensamentos. Vem curar da falta de amor, de aceitação. Vem, Espírito Santo, trazer quietude para essa alma, para essa mente, para essas emoções, para esse corpo. Vem curar, vem libertar. E quando Jesus coloca a mão sobre a sua mente, Ele está com a mão fixa sobre a sua mente. Sua mente vai se acalmando. E você começa a ouvir o barulho da sua respiração. Você agora está sentindo a vibração do seu peito respirando. Você está sentindo o ar passando pela sua garganta, seu peito, pelo nariz. Você está sentindo agora a sua respiração. E essa mão poderosa de Jesus na sua cabeça está tirando a angústia da sua cabeça. Está tirando o excesso de pensamento e está enchendo a sua mente de paz. Muita paz, muita quietude. E você se sente agora profundamente amado, amada. Você se sente agora acolhido, acolhida. E o Senhor mais uma vez começa a acariciar sua mente, sua cabeça. E você sente até vontade de chorar. Você tem vivido batalhas muito grandes, pessoas acusando você, medos, excesso de pensamento, excesso de cobrança dos outros, de você mesmo, para com você. Mas o Senhor está dizendo: eu te dou a minha paz. Tenha ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. O Senhor está dizendo: assuma o meu fardo leve, o meu jugo suave. E você agora descansa no colo de Jesus. Você simplesmente descansa no colo de Jesus. Você simplesmente se entrega. Você relaxa seus ombros, sua nuca. Você relaxa a região do peito. Você relaxa a coluna, cervical, dorsal, lombar. Você relaxa, você solta a tensão do abdômen, do intestino. Você relaxa a região das coxas, das nádegas. Você relaxa o joelho. Você relaxa a parte inferior da sua perna. Você relaxa os seus pés. Você relaxa a sua mente. Você está no colo de Jesus que te ama, que morreu por você. Senhor, pelo poder do teu nome, Jesus, liberta essa pessoa de tudo que não é teu. Pelo poder do teu nome, Jesus, faz uma libertação plena da influência do mal. Cura essa pessoa, Jesus, em teu nome. Liberta de tudo que não é teu. Tira dessa mente, desse corpo, dessas emoções, tudo que não é teu, Jesus, em teu nome. Eu consagro essa pessoa a ti, Jesus Cristo. Vem com os teus anjos, com teu poder, e faz a tua obra agora profundamente, Senhor, na vida dessa pessoa. Liberta essa pessoa, Jesus, eu te suplico. Cura, transforma essa vida. Tira da mente dessa pessoa todo o excesso, toda a ansiedade. Tira toda a tensão do corpo, das emoções. Batiza e enche agora essa pessoa, Senhor.
com Teu Espírito Santo e com Teu amor, com a Tua presença, que ela não saia dessa oração da mesma forma, mas que o Senhor a transforme agora, Jesus, eu te imploro. Esconda essa pessoa nas Tuas santas chagas, para que o mal, para que os inimigos carnais e espirituais não a atinjam. Não a atinjam de forma alguma. Você vai respirando fundo novamente. E você vai se levantando ali do colo de Jesus, lentamente, lentamente. Jesus olha bem nos seus olhos agora, dá um beijo na sua testa e te diz: eu te escolhi e sempre estarei com você. Você fecha os olhos por um momento e você sente que o Senhor partiu dali, Ele não está mais ali, mas a presença dEle continua no seu coração. E com os olhos fechados ali nesse jardim, você vai inspirar 4 vezes pelo nariz, puxar o ar e expirar 6 vezes pela boca. Nós vamos fazer isso 3 vezes novamente, caminhando para o fim da nossa meditação, para dormir bem e relaxar. Inspira pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expira, solta o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma vez mais. Inspira, puxa o ar pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. E agora você vai expirar, soltar o ar pela boca, contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma última vez, inspira contando até 4 pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expira pelo nariz, soltando agora o ar pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E você vai agora lentamente abrindo seus olhos, se reconectando com o mundo ao seu redor, se reconectando com o momento presente da sua vida. Tenha certeza que o Senhor tocou o seu coração, você não está só. O Senhor tocou você, Ele te ama e Ele vai abençoar a sua vida, o seu descanso. Não deixe de se inscrever no canal para você receber todas as orações que estão no canal do Padre Adriano Zandoná, na playlist das orações poderosas. Tem várias orações para ajudar você. Você as pode deixar tocando durante o dia no seu salão, no seu supermercado, na sua oficina, nem que seja baixinho, para abençoar e consagrar o ambiente a Deus. Orações pela libertação da ansiedade, pela cura da depressão, pela vida financeira, para encontrar a pessoa certa, para abençoar a casa, pela libertação dos males físicos, emocionais e espirituais. Muitas orações lá para abençoar você. Deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Bom descanso. Deus o abençoe. A abençoe. Santo nos batiza, nos enche, nos inspira nesse momento de reflexão. Me inspira, Espírito Santo. Te entrego minha voz, todo o meu ser. Vem falar através de mim, venha nos conduzir nessa manhã. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nos consagramos a Ti. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 22b ao 25. Veja bem, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, né? Tem 2, a segunda é menorzinha. Essa palavra aqui eu digo para você, sinceramente, sobretudo você que
tem família, quem não tem família? Sobretudo você que se relaciona, quem não se relaciona com outras pessoas, né? Então, é uma passagem que a gente tem que ter aí grudada no espelho do banheiro, colada aí na cama, né? Na beirada da cama, porque é muito forte. Veja só, é a parte B do versículo, né? Então, é o seguinte: busca a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Guarde essa palavra no seu coração, a paz. Vou falar bastante hoje sobre a importância da paz. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que elas geram rixas. Em algumas traduções diz, sabendo que elas geram disputas, contendas, né? Versículo 24. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo. Ontem eu li uma tradução que dizia assim, não convém que o servo do Senhor seja briguento, né? Uma tradução do lecionário, né, da missa. Não convém que o servo do Senhor viva discutindo, versículo 24, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente, porque não existe ensino sem paciência. Versículo 25. Com brandura, ele deve instruir os opositores. Outras traduções dizem com mansidão. Ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam e reconheçam a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, gente, ela é muito forte para nós, porque veja bem, ela está dizendo, busca a justiça, a fé, o amor e a paz. Busque a paz. Olha, eu já digo para você, nada vale o preço da sua paz. Nada. Sabe? Hoje você já tem que se perguntar, o que tem roubado a minha paz? E por que isso tem roubado a minha paz? O padre vai discorrer um pouco sobre a paz, mas antes de voltar na paz, que é o primeiro elemento aqui do primeiro versículo, eu quero trazer essas outras coisas que o versículo está dizendo. Olha, nega-te, né? Evita, versículo 23, as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Não convém que o servo do Senhor viva discutindo, ou não convém que o servo do Senhor seja briguento, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar e paciente. Veja bem, filho, filha, a palavra de Deus está dizendo, a briga, a discussão, a contenda não é o melhor caminho para você viver, para você resolver os seus conflitos. Seja manso, né? O servo do Senhor é manso para com todos, paciente para ensinar. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que não erra quem age com mansidão, nunca erra. E a gente tem que, nós como cristãos, imitar o exemplo de Jesus. O que Jesus disse? Vinde após mim, que sou colérico e humilde de coração. Vinde após mim, que sou revoltado e humilde de coração. Vinde após mim, que sou destruidor e humilde de coração. Não, Jesus disse, vinde após mim, que sou manso e humilde de coração. Santo Afonso dizia que a mansidão é sempre o melhor caminho. Que eu sei que tem coisas que roubam a nossa paz, afetam o nosso juízo, né? Logo cedo já tem gente aí querendo afetar o seu juízo. Sempre tem um espírito de porco que o inimigo envia para afetar o nosso juízo, né? Mas a palavra está sendo clara, filho, filha. Não seja briguento. Não viva alimentando contendas, discussões. Opte pela mansidão. Eu costumo dizer que tem gente que acredita que nasceu com a vocação de colocar todo mundo no seu lugar. Eu coloco as pessoas no lugar, padre. Cuidado, porque você nunca está vendo o quadro todo, né? Deus vê. Às vezes você acha que você está colocando a pessoa no lugar, mas você está atrapalhando o processo de crescimento, de conversão, de transformação que Deus está fazendo naquela pessoa. Entre você no seu lugar, né? Entre eu no meu lugar, buscando a minha conversão, que eu já vou estar fazendo um grande favor para o mundo, né? E é claro, existem situações nas quais você tem que corrigir, talvez um filho, um subordinado no seu trabalho, né? Mas o faça com mansidão. E aqui está a máxima que São Francisco de Sales sempre ensinou. Nunca corrija ninguém no momento da ira. Nunca. Porque você sempre vai se exceder. Filho, filha, quando você está irritado, quando você está nervoso,
a correção não vai surtir efeito. Por quê? Porque você vai se exceder, você vai sair da mansidão e vai muitas vezes inconscientemente partir para a agressão. Ainda que seja aquela agressão branca, né, no sarcasmo, na ironia, o que faz muito mal também, né? Então, não corrija no momento da ira, não resolva a situação no momento da ira. Padre, qual é o melhor momento para conversar sobre um conflito? Quando o seu coração estiver manso e em paz. Se aconteceu agora e você não tem condição, espera um pouquinho, né? E mais uma vez eu digo, não é que a gente não tem que corrigir, mas corrija com mansidão. E revisite hoje as suas atitudes, as suas palavras com relação àqueles que convivem com você. Porque às vezes você, filha, casada, padre, meu marido não me dá atenção, mas talvez você não percebeu que você não está falando com ele com mansidão, você está sempre dando ordens, você está sempre só cobrando, né? Então como é que você vai exigir uma coisa se você não está agindo com mansidão? Lembre-se do que nós lemos aqui, o servo do Senhor não é briguento, ele age com mansidão, ele não é barraqueiro, tá? Tem gente que tem a tendência a ser barraqueiro, tudo a pessoa faz um escândalo, né? Esse não é o jeito de Deus de resolver as coisas. Padre, mas eu sou assim, minha mãe era assim, minha avó era assim. Quando Cristo entra na sua vida, na minha vida, Ele nos convida a ser melhores. A gente não tem que reproduzir os padrões que não são bons, né? Os erros. Ele te chama, filho, com todo respeito à sua história, filha, a ser melhor, né? Seja mansa na maneira como você fala com seu marido, na maneira como você fala com a sua esposa, filho, na maneira como você corrige os seus filhos. Mas esse menino é impossível, padre, eu sei, mas não vai surtir efeito, você vai se exceder e depois vai ficar se culpando, eu bati, eu fiz o que eu não devia, né? E para você que está sempre irritado, porque tem gente que já acorda irritado, né? Peça ao Senhor hoje, Jesus, me dá um coração como o teu. Tem pessoas que têm um temperamento bem colérico mesmo, né? Que pode ser canalizado para coisas muito boas, né? Mas peça ao Senhor, Senhor, me dá um coração manso como o teu. E não viva essas disputas dentro de casa. Quantas pessoas, famílias nas quais a nora disputa com a sogra disputa com a nora, e os cunhados, os irmãos disputando, esse não é o jeito de Deus. Ah, padre, eu sou assim mesmo, eu tenho que resolver o problema. Eu te faço uma pergunta, às vezes que você agiu sem mansidão, com ira, com agressão, resolveu mesmo o problema? Olha para a sua história, seja honesta agora. Às vezes que você xingou o seu cunhado e falou todas as verdades, resolveu o problema? A família ficou em paz? Tudo foi para frente? Eu tenho certeza que não, gente. Porque a agressão gera agressão, violência gera violência, mas quando você é manso, você dá um step back, você dá um passo para trás e deixa Deus ser Deus, né? Você deixa Deus entrar na situação, você deixa Deus agir na situação, sabe? Então, primeira parte, sobre a mansidão. Agora eu quero centrar bastante a minha reflexão sobre a paz, né? Você viu que o primeiro versículo que o padre leu dizia, buscai a paz com todos. Gente, a paz é algo muito importante. Porque quando você perde a paz, uma pessoa irritada, por exemplo, nunca é uma pessoa sábia. Uma pessoa irritada, na irritação você não tem sabedoria. Porque a irritação, ela cega os seus olhos, ela cega a sua percepção. Você não analisa todos os ângulos da questão quando você está irritado. Você só vê aquilo que te irrita, você só vê o erro da pessoa, que não é só erro, a pessoa não é só erro. A pessoa tem coisas muito boas, mas na irritação, você é subtraído pelo negativo e você só consegue perceber aquilo que não é bom, sabe? Então é preciso manter a paz. E saiba de uma coisa, a paz não é uma decisão, a paz não é um sentimento. Eu estou em paz. Não. A paz é uma decisão. Guarde isso no teu coração. Filho, filha, a paz é a decisão de confiar em Deus em toda e qualquer situação. A paz é a decisão de aprender a lidar com as preocupações. Gente, não há utilidade na preocupação. E a partir da oração, do estudo da palavra, você vai aprendendo a lidar com a preocupação. Porque a preocupação não resolve o problema, ela só esgota você e rouba a sua energia. Eu gosto daquela imagem que preocupação é como quando você passa um dia numa cadeira de balanço. Você se move o dia inteiro, mas não sai do lugar.
Já fez a experiência de ficar numa cadeira de balanço? Os mais novinhos que não sabem o que é isso, o tio explica, tá? Era uma cadeira que ficava assim balançando. Hoje em dia não vê mais, a gurizada não vê mais, né? Ficava balançando. É muito gostoso. Você fica ali por uns 15 minutos, né? Mas você ficar o dia inteiro numa cadeira de balanço, você está movendo, está gastando um pouco de energia, mas você não sai do lugar. Né? A preocupação é isso, né? A preocupação vai roubando a nossa energia. E a preocupação é a principal inimiga da nossa paz. Porque a preocupação, ela rouba a sua paz. Ela vai roubando a sua quietude de alma. E, ai padre, eu não tenho paz porque eu tenho muito problema. Filho, filha, aí que você se engana. A virtude está em saber manter a paz do coração, mesmo em meio aos problemas. Se você olha o livro do Êxodo, por exemplo, o pior momento da vida do povo de Israel e de Moisés foi quando eles estavam encurralados entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Que situação horrível! Um mar de um lado e um exército sedento de te matar, né, de te destruir, forte, o maior exército da época, vindo para te perseguir. Mas o que Deus disse a Moisés naquele momento? Você e o povo, fiquem em paz, e eu combaterei por vós. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 20. Fiquem em paz que eu combaterei por vós. Diante da maior tempestade da sua vida, o que você pode fazer é manter a sua paz e deixar Deus combater por você. Claro, fazendo o que só você pode fazer, mas confiando em Deus, mantendo o foco em Deus. E você pode se perguntar hoje, o que rouba a sua paz? O que tem minado a sua paz? É a preocupação? Tem gente que tem a tendência a ser muito exagerada na preocupação, né? Às vezes o filho vai fazer uma viagem. Ai, cuidado, filho, você vai perto do rio, pode cair um jacaré, pode vir te engolir. Meu Deus do céu, né? Relaxa. E se tiver acontecido uma coisa ruim, gente, vai acontecer. Um acidente, às vezes acontece. Mas não é você se preocupar que vai impedir o acidente de acontecer. E mais, né? É preciso confiar em Deus e lutar para fazer a nossa parte, que da nossa parte nós não provoquemos o acidente, né? Mas viver a vida, desencanar com as coisas, né? O que rouba a sua paz? Pensa aí por um minuto. Eu percebo, por exemplo, que quando eu estou muito apressado, eu perco a paz. Então eu tenho percebido que eu tenho que dar uma segurada, né? Dar uma seguradinha para sempre acalmar, fazer as coisas aos poucos. Sempre acalmar o meu coração, porque quando eu entro nessa agitação, eu percebo que isso vai roubando a minha paz. Essa é a minha experiência, qual é a sua, né? Talvez você percebe que quando você entra naquela discussão, por exemplo, você discutiu com seu marido, não, padre, porque ele está errado, ele tem que ver. Só que você discutiu porque você está certo em falar, mas você ficou o dia inteiro sem paz. Não resolve. Eu penso que a correção, ela precisa ser muito assertiva. Muito assertiva. Por exemplo, você tem que corrigir alguém, tem que conversar com o marido, procura um momento de paz, de mansidão, senta e conversa sobre aquilo naqueles 15 minutos e vai para frente. Vai para frente. Acabou. Porque se você não faz isso, você vai ficar 24 horas por um mês falando, você não jogou lixo, você olhou para a vizinha, você gastou a mais. Senta de uma vez e fala e acabou. Porque senão a gente fica remoendo, né? Isso é muito ruim. Então o que rouba a sua paz? É esse remoer, é esse ficar preso às situações. E você sabe que biblicamente existem 3 dimensões nas quais a gente precisa manter a paz, né? A primeira dimensão é, como São Paulo escreveu aos Romanos, buscai a paz com Deus, né? Buscai reconciliar-vos com Deus. Você precisa manter a paz com Deus. E como você mantém a paz com Deus? Em primeiro lugar, pela confiança nele. Deus está cuidando de você no meio da tempestade. Ele está cuidando de você em todos os momentos. Ele te ama. Nada vai mudar isso. Ele é apaixonado por você, querido filho, querida filha. Deus escolheu você. A misericórdia dele é maior que os seus pecados. Ele sabe essa luta que você tem vivido, essa insônia. Ele conhece as dramas do teu coração, esse pecado no qual você tem recaído. Ele não desiste de você. Então, mantenha a confiança em Deus. E saiba que também para manter a paz com Deus, a gente tem que evitar o pecado, porque o pecado constrói um muro entre nós e Deus, né? Então, buscar a confissão, buscar viver segundo a vontade de Deus, essa é uma maneira de manter a paz com Deus. Mas veja bem,
a gente precisa também, além de manter a paz com Deus, lutar para manter a paz. Guarde isso no coração que o padre vai falar, é muito forte. Lutar para manter a paz conosco mesmos. Manter a paz com você mesmo. E não é simples, tá? Eu estou em paz comigo mesmo. Será que você está? Porque muitas vezes, eu como padre, sacerdote, atendendo pessoas, eu vejo pessoas que vivem lutando, guerreando contra si mesmas. Eu fiz algo que eu não devia ter feito no passado. Sempre guerreando com o passado. Ou eu não fiz algo que eu devia ter feito. Ou eu fiz demais, ou eu fiz de menos. O passado passou. E Deus te perdoa. Busque a confissão, claro, mas Deus te perdoa. Você não muda o ontem. Mas quanta gente frustrada com relação a si mesmo. Padre, eu devia ter casado com fulano, não com cicrano. Você já casou com o bendito. Tá aí, minha filha. Veio o pacote com tudo junto. Com a barriga grande, com a chatice. Deus está na realidade. Abraça a sua realidade e deixa o passado na mão de Deus. Porque se você vive guerreando contra você mesmo, sabe? Você não tem paz. Você precisa se aceitar. Porque Deus te aceita, Deus te ama como você é. Quantas pessoas não aceitam a própria aparência? Quantas pessoas não gostam do cabelo que tem, da aparência, do olhar, do corpo, da cor? Aceite-se, ame-se, porque Deus te ama, porque senão você não vai ter paz com você. É até engraçado dizer isso, mas olha, você tem que gostar de você, porque onde você for, você vai estar. Não é verdade? Você pode fugir de todo mundo. Você é casada, pode fugir até do marido. Vou visitar minha mãe, fica uma semana. Mas de você, você não foge. Você está sempre. Onde você for, você estará, né? É até engraçado, mas é real, né? Eu estou conjugando os verbos do jeito que precisa ser conjugados. Onde você for, você vai estar, sabe? Então, é preciso buscar essa paz com você mesmo. Gostar de você. Padre, mas eu pequei. Você não é só pecado. E não se esqueça que o seu pecado, a sua fragilidade é uma gota. A misericórdia de Deus é um mar. Deixa esse mar dissolver essa gotinha da sua fragilidade. Porque tem pessoas que têm um senso de perfeccionismo muito grande. No fundo, às vezes até motivado pelo orgulho, né? A pessoa diz, eu não posso errar. Onde já se viu eu errar? Aí ela erra, e às vezes a dor dela não é nem por ter ofendido a Deus, mas é por ter ferido esse senso de perfeccionismo, né? E ela quer se punir inconscientemente por não ter sido perfeita. Mas alto lá, pega leve com você mesmo, com você mesma, vive a paz com você e trabalhe, filho, filha, para se perdoar em Deus. Não é somente algo que você faz, é algo que você faz no Espírito Santo, né? A cura interior é tão importante nesse sentido. Eu preguei há poucos dias atrás, o acampamento Curados para Amar aqui, né? Falando da cura interior, é tão importante. Esses dias eu fiz até uma série de vídeos no meu canal no YouTube sobre isso. A importância de se ver como Deus te vê, né? De se enxergar como Deus te enxerga, para começar a se ver como um filho amado. Você não joga fora um filho porque ele fez uma bagunça. Você não joga na patente da descarga, Deus não defenda, né? Porque ele quebrou um copo. Não, não. Deus também não age assim com você. Então mantenha a paz com você. E a terceira dimensão, mantenha a paz com os outros. É desafiante essa, não é? Todas são, óbvio, mas essa às vezes é um calcanhar é o nosso calcanhar de Aquiles ali, né? Como diz a mitologia grega, porque é difícil manter a paz com os outros. Talvez você trabalhe num ambiente carregado, né? Talvez a sua família muitas vezes se torna pesada, você se convive com alguém que critica muito, né? Alguém que fala alto com você, alguém que está sempre ressaltando as suas falhas, é difícil. Mas mantenha a sua paz com os outros. Gente, a paz é um dom muito precioso e a gente tem que se esforçar para mantê-la. Porque uma alma sem paz e um coração sem paz produz menos, reza mal, dorme mal, desconta na comida ou em outras coisas, né? Quantas pessoas bebem demais porque estão sem paz e descontando na bebida, na comida, né? E como fazer para manter a paz com todo mundo? Uma coisa que eu tenho aprendido. Se você quer manter a paz com as pessoas, em primeiro lugar, aprenda a dar a sua opinião de forma restrita e sábia, discreta. Não é tudo que você pensa das pessoas que você tem que falar. Tem gente que acha que tem que corrigir o mundo, né? Corrige-te a ti mesmo, como dizia Aristóteles, né? E estarás fazendo um grande favor para o mundo.
dê a sua opinião de forma restrita. Porque é bem verdade que a maioria das pessoas que pedem a nossa opinião, elas não querem saber a nossa opinião. Elas querem que nós concordemos com elas. Sabe? A maioria das pessoas te perguntam como é que está meu cabelo. Ela não vai mudar o cabelo dela. Ela só quer que você fale, tá lindo, meu amor. Né? Então, não é que você vai ficar armado ou vai ser desonesto. Não é isso. Mas aprenda a ser discreto, guarde a sua opinião para você e fale quando for necessário. Mas coloque a sua opinião de forma restrita, de forma sábia, né? Não é tudo que você acha que você tem que falar. Porque tem gente que é assim também. Esses dias uma pessoa falou assim, ai padre, eu fico irritado, falo tudo com a minha esposa e logo depois eu tô bem, eu tenho que falar. Eu falo, você tá bem, mas você deixou ela mal, né? Tudo bem, tem gente que fala assim, eu tenho que falar, eu tenho que resolver, eu falo o que eu penso. Tudo bem, você fala o que você pensa, você resolve no teu coração, mas machuca 15 pessoas, né? E depois de um mês você fala, fulano me tratou mal, não sei por quê, porque você tá batendo nele todo dia, né? Ficando bem, à custa de tornar o outro mal. Então, a mansidão cabe aqui e a paz, né? E também a paciência, né? Você viu que a palavra falava, né? Seja paciente no ensinar. Sobretudo quem ensina, né? Um pai, uma mãe, um padre. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, quando eu estava ensinando também uma amiga a dirigir, como você tem que ter paciência, né? Para ensinar a pessoa a dirigir. Às vezes eu falava para a menina, pisa na embreagem, ela pisava no freio. Às vezes eu falava, pisa no freio, pisava no acelerador. Graças a Deus que era um campo, né? Isso há muito tempo atrás, né? Um campo aberto, não era nem da Canção Nova ainda. Eu falei, que bom, né? Só tinha pé de soja. Eu falei, pode atropelar o soja tudo, depois tá, gente. Eu faço aqui ó, o velório dos benditos. Mas imagina, né? Tem que ter paciência. Você ensinando um filho, tem que ter paciência. E o filho é interessante, eu tenho observado, né? O pai e a mãe estão batendo numa tecla, batendo, parece que não entra na cabeça. De repente faz assim, ó. O que você ensinou entra e ele vai absorver. E claro, ele vai dar a resposta do jeito dele, né? Com o temperamento dele, com a geração dele, a faixa etária dele que é outra, né? Não é a sua, mas funciona. A educação é algo que funciona. Mas é algo que é preciso ser repetido, né? Repetitio mater scientia, né? Dizer os latinos. Essa repetição é a mãe do aprendizado, da sabedoria, da ciência, né? Então é preciso ter paciência para ensinar, paciência com os outros, paciência para não falar tudo o que você pensa. Porque tem gente que acha que é virtude. Eu falo tudo o que eu penso. Nem sempre é virtude, tá, filho? Nem sempre. Guarda para você, sobre tudo isso que você pensa, não é verdade, não passa na peneira da caridade, da verdade, né, da humildade. Talvez você está pensando, mas você não está pensando a coisa certa. Então os outros não são obrigados a ouvir, né, o que você está pensando e que não é legal, né? Às vezes não é legal. Então manter a paz com Deus, manter a paz consigo e manter a paz com os outros. E também, já caminho para a conclusão, afirmando que é preciso manter a paz em meio à tempestade. Sabe, quando você mantém a paz em meio à tempestade, você se torna uma pessoa poderosa. E o inimigo não sabe nem o que fazer com você. Porque ele é o grande ladrão da nossa paz. Quando você se desespera e se irrita, você está fazendo exatamente o que o inimigo quer e planejou. E eu digo para você, as tempestades vão vir, elas virão. Umas são curtas, outras longas. Umas mais intensas, outras mais fracas, outras imprevistas, não previstas. Você está no mar e vem a tempestade. Mas é no meio da tempestade que você tem, que eu tenho, que manter o nosso foco, meu foco em Deus e a minha paz. Porque tem gente que acha que só vai ter paz na sexta-feira à tarde, no domingo, no feriado, nas férias, quando vem o pagamento. Estou em paz, para agora eu vou gastar, torrar tudo. Dura um dia e meio e está lá, olha no saldo da conta, 1,50. Acontece, né? Calma, não é só no dia do pagamento, das férias e no domingo, no feriado que você tem que ter paz, é todo dia. E como você mantém a paz todo dia? Em primeiro lugar, uma coisa essencial para que você mantenha a paz, a oração. Ninguém tem paz se não reza. Quem não reza não tem paz. Pode ter momentos de calma, mas não tem paz. Porque a paz é algo que vem de dentro, que só Deus dá. Paz é fruto de uma vida de oração. Paz é fruto de uma vida com Deus. Outra coisa que mantém a sua paz, o silêncio. Como eu falei, dê a sua opinião de forma restrita. Não fale de tudo que você pensa, que você acha, que você quer. Às vezes, o seu silêncio vai ser um ouro que vai manter a preciosidade da sua paz, né? Importante.
Outra coisa que te ajuda demais a manter a paz, o contato com a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Por quê? É muito importante, porque tem gente que não lê a Bíblia, mas fica vendo série, fica lendo tanta coisa e tendo a consciência deformada por coisas. Estou dizendo que toda série é ruim, óbvio, mas existem séries que trabalham com valores que são contrários ao Evangelho, que são contrários ao Deus da paz, e literaturas e novelas, e você está se alimentando só daquilo e não lê a palavra. Como é que você quer pensar como Deus se você não se alimenta de Deus, né? Então, às vezes, é bom dar um passinho para trás e começar a ler mais a palavra. Isso molda a sua mente, a sua consciência para você ser uma pessoa de paz, para você seguir o Deus da paz, né? Importantíssimo, contato diário, estudo bíblico diariamente, para manter a sua paz, né? Uma outra coisa que o padre pode citar aqui como um conselho precioso para você manter a sua paz: evite conflitos desnecessários. O sábio, a sábia, ele escolhe muito bem as guerras que ele tem que lutar. Porque não é toda guerra que você tem que lutar. Nem toda guerra é tua. Nem toda batalha é tua. Então, escolha bem as guerras que você tem que lutar. Porque se você for entrar em toda guerra, veja bem, você vai perder a sua munição, né? Você vai levar muito tiro e chega uma hora que chegar a guerra verdadeiramente digna e necessária, você não tem mais energia. Você já gastou antes, né? Não fuja das guerras que você tem que lutar, né? Esses dias eu estava fazendo um estudo da armadura do cristão, Efésios 6, eu achei tão interessante, não sei se os irmãos já perceberam, que São Paulo fala de várias vestimentas para o corpo, o escudo, a couraça e tal, mas São Paulo não fala de nenhuma proteção para as costas. Por quê? Porque Deus não espera que os seus filhos fujam da batalha. Se a batalha está ali, você tem que enfrentar. Nenhuma proteção para as costas. Por quê? Porque o cristão vai de frente. Ele enfrenta, né? Enfrentar, no prefixo enfrentar já quer dizer, eu vou bater de frente, vou enfrentar a batalha que eu preciso enfrentar. Se você precisa enfrentar, vai com tudo. Mas escolha bem as guerras que você tem que lutar. Não é toda guerra, filho, filha, que você tem que lutar. Não é. E muitas vezes a gente perde a paz porque nós entramos em conflitos desnecessários. Nós entramos em conflitos que não são nossos. E nós entramos em conflitos que não valem a pena. E às vezes, por exemplo, quem vai ficando mais velho, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, né? Idosos que souberam aprender com a vida também, né? Porque tem pessoas às vezes que envelhecem e não amadurecem, acontece também, né? Tem 80 anos e comportamento de 15. Mas é tão gostoso você conversar. Eu gosto muito de conversar com padres mais velhos, por exemplo, eu sou sacerdote, né? E às vezes você conversa com um padre de 80, 70 anos, né? Você vê que é uma pessoa experimentada, que ele já entendeu quais são as lutas que ele precisa viver, as lutas que ele precisa enfrentar. Ah, não, padre, não mexe com isso aí não, padre. Ele fala às vezes para nós que somos padres mais novos, né? Não, não faz isso não, deixa para lá. E você vai passando o tempo, você vai percebendo que a pessoa tem razão, né? Porque ela viveu, ela passou por lá. E talvez tenha brigado muitas dessas lutas desnecessárias e se desgastado, né? Uma luta que é extremamente desnecessária é a luta contra as pessoas. Por exemplo, você que é casada, o seu marido não é seu adversário, ele é seu parceiro. Sua esposa não é sua adversária, ela é a sua parceira, né? Se você está lutando contra a esposa, contra o filho, está tudo errado. Já é a batalha errada. Você tem que lutar pela esposa, pelo filho, para que Deus o toque, para que Deus o liberte da cegueira, da surdez, do vício, da cegueira e da surdez espiritual. Talvez ele está num caminho errado, mas não é contra ele que a gente luta. É contra o vício que o aprisiona, contra a realidade negativa ali que rouba essa pessoa, né, da sanidade, de Deus, do bem, não é? Então, escolha bem as batalhas. Talvez você que está me ouvindo, filho, filha, está me assistindo, talvez você estava já decidida hoje travar uma batalha lá no seu trabalho. Talvez você estava decidida já hoje já travar uma batalha com aquele funcionário, ou com aquele patrão, ou com a sogra. Olha, eu digo para você, Nora, lutar com a mãe do seu marido nunca vai ser uma boa coisa, nunca vai ser um bom negócio, porque ela é a mãe do seu marido. O que você vai fazer? Você vai pedi-lo de ver a mãe? Né? Talvez você estava decidida a entrar nessa briga com seu irmão, com seu cunhado. Calma, dá um passinho para trás, seja mais manso. Calma, esse coração agitado aí, é com você mesmo que eu estou falando, é você. Acalma esse coração agitado, ó. Dá uma respiradinha aí, viu? Calma, acalma esse coração. Talvez não é essa luta que Deus quer para você.
Você não tem que entrar nessa luta. Essa batalha não é tua. Para que você vai gastar energia com isso, né? Dá um passinho para trás, acalma o seu coração, né? Deixa Deus ser Deus, deixa Ele trabalhar no tempo dEle, do jeito dEle. Você não está rezando pelo seu filho? Você não está rezando pelo seu marido? Acredita que Deus está fazendo. Mas Deus não vai transformar o teu marido numa cópia sua, porque o teu marido tem outro temperamento. Ele é homem, ele pensa diferente, né? Ou a sua esposa, mulher, pensa diferente de você, marido, né? Então Deus vai fazer a obra nele a partir do que ele é e a partir do que Deus tem para ele. Mas crê, você não está rezando pela pessoa? Calma esse coração agitado e confia, Deus está fazendo a obra. No tempo de Deus e no tempo da pessoa, né? Então acalma esse coração agitado. Confia em Deus e mantenha a sua paz e a mansidão, porque é assim que você vai deixar espaço para o Senhor agir. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão abençoada nessa manhã. Muito obrigado porque essa palavra, Senhor, tem sido direção, já está sendo direção, já é direção para muitas pessoas nessa manhã. Obrigado porque o Senhor está desarmando muitos corações. A imagem que me vinha era de uma bomba relógio sendo desarmada. E eu sinto que é isso, que o Senhor está com o Espírito Santo nessa manhã, está desarmando muitos corações que estavam sem paz. Corações dispostos a assumirem guerras erradas, batalhas que não eram suas. Corações agitados, apressados, sem paz. O Senhor está desarmando esse coração, que era uma bomba relógio. O Senhor também está tocando na mente de muitas pessoas, acalmando muitas mentes agitadas, ansiosas. Essa agitação, essa pressa estava confundindo seus pensamentos, suas emoções. O Espírito Santo está acalmando sua mente, suas emoções agora. Eu sinto o Senhor curando uma pessoa que você teve uma briga muito forte com a sua cunhada, chegou até a ter agressão. O Senhor está curando e acalmando o seu coração e a partir de hoje o Senhor te pede, reze por essa cunhada e deixe eu fazer a obra. Tire essa maldade, essa mágoa do seu coração. O Senhor também está curando pessoas que quando crianças apanharam muito dos pais, sofreram abusos, viram pais e mães brigando, às vezes até fisicamente se atingindo, agressivamente, se batendo, e você internalizou isso quando criança e cresceu com esse padrão de comportamento. Desculpa a palavra, mas com sinceridade e caridade eu digo, você cresceu com esse padrão de comportamento estúpido, machucando as pessoas, falando sempre coisas ruins, mas o Senhor está tocando o teu coração, acalmando você, desarmando esse comportamento estúpido e agressivo dentro de você. Pessoas estão sendo despertadas de um sono espiritual agora. Eu sinto o Senhor curando pessoas que viram coisas muito difíceis na sua história e se tornaram muito defensivas, muito maliciosas, muito negativas. O Senhor está curando o teu coração, você que viu essa pessoa morrer, você que presenciou um estupro, presenciou um estupro, presenciou um estupro, presenciou um estupro. Enfim, faltam poucos dias para o ano novo. E o que eu acho bonito desta época, meu querido filho, querida filha aqui que nos acompanha, é que algo parece que acontece dentro de nós nessa época. Eu tinha um amigo que trabalhava num mercado, num supermercado muito grande lá no Paraná, e ele me dizia que odiava essa época de final de ano, porque no supermercado tinha que se fazer o balanço. Quem aqui já trabalhou em mercado sabe. E o supermercado era um hipermercado que ele trabalhava. Então você imagina o balanço, né? Contar as mercadorias, ver o que vendeu, o que não vendeu, o que está no estoque. É muito difícil, mas ao mesmo tempo, o mercado não consegue ter resultados positivos, não consegue sanar ali as falhas, potencializar aquilo que é bom, se não fecha para balanço, ou se não vive o balanço durante a noite inteira. Nesse finalzinho de ano, parece que algo acontece com a gente. É ou não é verdade? Parece que naturalmente a nossa mente pede de nós que nós façamos um balanço, para ver como vivemos o presente ano, o que foi bom, o que não foi bom, no que nós acertamos, no que nós erramos. Não dá para passar de um ano para o outro somente vivendo, acontecendo por acontecer. É preciso pensar, é preciso refletir. Eu te faço uma pergunta, como foi esse seu ano de 2019? Como você chega aqui no final de 2019? Pare e pensa um pouquinho, você aqui e você em casa. Não responda para mim não, pensa, como foi o seu ano de 2019?
Mas dê uma resposta profunda, não superficial. Ai, padre, estou chegando com 4 quilos a mais. Não é isso que o padre está perguntando. Ah, padre, estou mais careca do que antes, né? E tem gente que acha que está bem é só ter dinheiro, né? Como é que você está? Eu estou bem, eu estou com 15 mil na conta. Não estou perguntando quanto dinheiro você tem, estou perguntando como é que você está. Porque nem sempre o estar bem tem que ser associado a dinheiro, né? Eu me recordo de um pai que certa vez eu conheci, eu sabia que a filha dele estava em depressão, estava doente, quase tentando suicídio. E eu perguntei, como é que está sua filha? Ele me disse, ela está bem, padre, ela está ganhando 3,5 mil. Eu falei, eu não estou perguntando como ela está ganhando. Eu falei para ele, quanto ela está ganhando. Eu falei, você sabia que a tua filha está quase cometendo suicídio? E você está falando que ela está ganhando 3,5 mil? Ah, mas isso não é bom? Eu falei, é bom, mas não é tudo. Né? Não é tudo. Eu estou te perguntando como você está, como você chega nesse final de ano. Não se a tua conta está gorda ou magra, né? A única coisa que a gente quer que engorde na vida da gente é a conta do banco, né? Porque o resto a gente não quer, mas às vezes acontece. Como você chega nesse ano de 2019? No final desse ano de 2019. Veja bem, filho, filha, não existe vencedor sem cicatriz. Se você chegou aqui capengando, mas combateu o bom combate, louvado seja Deus. Não é? Ai, padre, eu cheguei aqui capengando, padre, estou chamando Jesus de Genésio. Você em casa também, né? Se você chegou aqui cansado, mas se você combateu o bom combate, se dê por satisfeito, filho, filha. Você cumpriu a sua missão. Mas como você chega aqui? Com cicatrizes, mais cicatrizes por más escolhas, por coisas que você devia ter feito melhor e não fez, ou cicatrizes que são próprias do combate mesmo. Não, padre, eu combati pela minha família, eu combati por isso, eu combati por aquilo. Veja bem, gente, nesse final de ano eu ouvi tantas pessoas me dizendo, padre Adriano, eu estou tão cansado. Padre Adriano, eu estou tão cansada. Padre Adriano, se o ano tivesse mais uma semana eu morreria. Esse dia uma pessoa falou para mim. Sabe o que eu respondi para ela? Se esse ano tivesse mais um dia, eu morreria. A gente chega ou não chega cansado nesse final de ano? É ou não é verdade? Porque parece que cada vez mais a gente tem coisa para fazer. Eu costumo dizer, por exemplo, que o celular, não é, o aparelho que foi feito para fazer a gente economizar tempo, está fazendo com que a gente tenha cada vez menos tempo, é ou não é verdade? Esses dias eu até citei, eu coloquei no meu livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, a pesquisa ampla feita por um psiquiatra italiano chamado Leonardo Veriacque, que ele dizia o seguinte, parece que o cérebro da gente não foi preparado para receber tanta informação como a gente está recebendo. Pela internet, pela televisão, pelas séries, e tanta coisa que nosso cérebro está sendo bombardeado. E ele dizia na sua explicação, na sua tese, que parece que o nosso corpo não está encontrando forma, vazão para lidar com isso. E isso está estourando dentro, né? Porque o corpo da gente é inteligente. Se você está lidando com uma tensão, ele vai encontrar uma forma de descarregar aquela tensão. Às vezes a forma é positiva e você tem que encontrar fazendo um exercício, vindo para o encontro aqui na Canção Nova. Olha que coisa, que escolha linda que você fez, passar o final de ano aqui na Canção Nova. Você está lidando com as tensões do ano de uma maneira inteligente. Eu vou rezar, eu vou buscar Deus, eu vou descarregar em Deus tudo aquilo que está em desarmonia dentro de mim. Mas quando você não encontra uma maneira inteligente para lidar com excesso de cobranças, com excesso de informações, com excesso de cansaço, o teu corpo vai ter que encontrar uma maneira, e às vezes isso vai estourar para dentro, né? Aí a gente vê, se você não lida com isso de maneira inteligente, isso estoura para dentro. A gente vê a ansiedade, a gente vê a depressão, a gente vê as pessoas com burnout, cansadas. Tem pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. Claro que aqui não, né? Em outros países, claro. Coçou minha garganta agora. Claro que aqui não, sobretudo em Minas, Goiás, São Paulo, Nordeste, não tem esses problemas, né? Sei. Como você chega nesse final de ano? Como você aqui, filho, você em casa, chega? Quais são as cicatrizes que você traz? E quais são as coisas que você precisa manter para o novo ano? Que foram boas, que deram certo? É momento de balanço. No mercado se faz o balanço para ver a mercadoria, o estoque, o que se vendeu, o que não se vendeu, o que vale a pena manter na prateleira, o que tem que tirar. Nesse balanço que nós estamos começando a fazer, na primeira palestra do nosso acampamento de Ano Novo. Ontem foi a missa, essa é a primeira palestra ordinária, regular. O que você precisa manter na prateleira da tua alma para esse ano de 2019?
2020, aliás. E o que você precisa tirar? Pega a sua Bíblia agora. Veja só, a Bíblia, filho ou filha, apresenta alguns personagens muito especiais. Na Bíblia existem relatos de homens e mulheres fantásticos. Eu gosto muito de refletir. Esses dias atrás eu fiz uma palestra aqui refletindo sobre uma mulher fantástica da Bíblia, que é a rainha Esther. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra personagem fantástica do Antigo Testamento, que é Ruth e a sua sogra Noemi. Abre lá no livro de Ruth. Olha, eu já te adianto que o livro de Ruth é um livro difícil de achar, porque ele é pequeno no meio de livros grandes. Ele está geralmente entre Juízes e 1ª e 2ª Samuel. Então não é um livro fácil de achar. Você vai abrir aí, livro de Ruth. Mas antes de ler, eu não sei nem se eu vou ler, porque esses livros são construídos, tipo Ruth, Esther, sob a forma de uma novela, né? Um pequeno drama antigo, do modelo do Antigo Testamento. E às vezes é difícil a gente ler, porque você tem que ler 3 capítulos, né? Então às vezes é melhor explicar a trama. Quem aqui já ouviu falar da história de Ruth? Levanta a mão. Ah, que coisa boa. Está melhor que ontem na missa, hein? Ontem eu perguntei quem que conhecia a história de São João. 3 pessoas levantaram a mão. Aí eu pisquei para o cinegrafista. Não filma, pelo amor de Deus. Senão vai ver aquela multidão de conhecedores da Bíblia, né? Gente, Ruth é uma pessoa muito especial, que nos ensina muito. Veja bem, você sabe que na história de Ruth foi mais ou menos assim. A sua sogra Noemi era judia, vivia em Belém com o seu marido. E Belém, na Judeia, né? Ali era uma região onde tinha basicamente judeus, o povo que guardava a lei, a aliança, fiel às profecias, às promessas feitas aos antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Só que de repente, na terra de Belém, começou uma grande fome, carestia tremenda, não tinha comida. E eles mudaram para a cidade de Moabe, que era uma cidade depois do Mar Morto ali, onde hoje é a Jordânia, que era uma cidade pagã, que adoravam deuses pagãos. O principal deus era Queston ou Quesron, que eles adoravam. Mas Noemi teve que mudar para lá com o marido. Tinha 2 filhos. E para o judeu naquela época era proibido casar com uma pagã, porque eles queriam manter os costumes, a fidelidade a Deus. Porque as mulheres daquela região adoravam outros deuses, não Deus vivo, não o Deus da aliança. Mas, sabe como é que é? Vai para uma terra estrangeira, os filhos acabam absorvendo um pouco aquela cultura. E os 2 filhos dela casaram com 2 moabitas, ou seja, 2 pagãs, 2 mulheres que não eram do povo de Deus, Ruth e Orfa. Só que o que acontece? Lá tinha comida, tinha trabalho, tinha tudo de bom naquela terra. Contudo, coisas muito ruins começaram a acontecer na vida de Noemi, na família dela. Primeiro, ela ficou viúva, o marido morreu. E naquela época era uma sociedade muito machista, então uma mulher viúva era muito difícil, né? Ela se sentia muito desamparada, desprotegida. Mas ela ainda tinha os 2 filhos, as 2 noras ali pertinho, as famílias cresciam juntas. Mas depois de alguns anos, os 2 filhos morreram. Imagina a dor no coração dessa mãe, da Noemi. A única que sobrou. Os 2 filhos morreram, o marido morreu. E ela decidiu, olha, já que toda a minha posteridade morreu, eu vou voltar para a minha terra, Belém. Só que ela estava sozinha, Noemi. Era uma senhora já de idade, não tinha ninguém por ela. O normal daquela época era que as noras a acompanhassem para cuidar dela. Você vê isso em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 7 seguintes. Mas ela disse assim, olha para as noras, vocês devem ficar aqui, é a terra de vocês, né? Os pais de vocês estão aqui. Mas sabe quando a pessoa diz por dizer, né? Como quando a tua sogra faz aquele almoço e diz assim, eu nem acertei tanto hoje. Esperando que você fale, não, sogrinha, está maravilhoso. E às vezes você não entende e fala, é mesmo, está faltando sal. Nossa, vai dormir com os cachorros, meu filho. Você está perdido. Mas Noemi falou mais ou menos assim, não, vocês não precisam ir comigo. Mas Noemi, no fundo, como era o costume daquela época, estava esperando. Por quê? Porque ela era sozinha, era viúva, era uma pessoa idosa, ela não podia trabalhar, ela não ia conseguir ter filhos, casar de novo. E Orfa, uma das noras, falou, tá bom, eu vou embora então para adorar os meus deuses, ou seja, abandonar, porque ela tinha se convertido por causa dos maridos ao Deus verdadeiro, ao Deus único. Vou voltar para a minha terra.
E Ruth falou, não, eu vou com você onde você for, porque afinal, né, você é uma idosa, eu preciso cuidar de você. E com certeza Noemi se sentiu traída pela sua nora. Com certeza Noemi sentiu assim, nossa, você é egoísta, hein? Você só pensa em você. Nós somos uma família, porque naquela época era muito comum esse costume. Hoje, infelizmente, se mudou muito, né? Não tem mais aquele senso de pertença como se tinha, o senso de família. Mesmo ela não sendo filha, elas eram uma família ali, depois que a menina casou, nos padrões daquela época. Mas Orfa decidiu, eu vou ficar então, você vai embora. E com certeza Noemi se sentiu desapontada, gente. Mas sabe o que Noemi fez? Deu um beijo de adeus em Orfa, falou, vai com Deus, e seguiu o seu caminho. Quando eu li essa passagem, mexeu tanto comigo, porque no final do ano de 2019, é como se Deus me perguntasse, Padre Adriano Zandoná, em que no final desse ano você precisa dar um beijo de adeus, deixar partir e ir para frente? Porque Orfa ali representa o quê? Os sonhos quebrados, as frustrações, aquilo que não deu certo, as pessoas que você perdeu, as traições que você sofreu, os medos, a culpa, a inferioridade, as rejeições, as derrotas. Representa tudo isso. Mas o que Noemi fez? Beijou. Naquela época o beijo era uma saudação muito comum, para chegar e para sair, e disse, vá com Deus. A pessoa tem que ser muito madura, veja bem, para ser capaz de dar um beijo de adeus desse, se desprender do passado e ir para frente. A pessoa tem que ser muito madura, para aprender com o passado sem viver nele. Aprenda com o seu passado, mas não viva nele. O passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. É um lugar que você tem que ir lá para aprender, mas não fica lá. Sabe? Noemi simplesmente deu um beijo de adeus e falou, vai, segue o teu caminho. Claro que a pessoa tem que ser madura para ser capaz de dizer isso. Porque veja bem, a gente não tem o direito de entrar num ano novo trazendo tanta coisa velha dentro da gente. A gente não tem o direito, se você quer ser feliz, obviamente, filho, filha, você aqui, você em casa, a gente não tem o direito, nem a necessidade de trazer para o ano novo tudo que é velho. De trazer para o ano novo as coisas que não merecem mais viver dentro de você. Quantas coisas a gente precisava ter dado um beijo de adeus e simplesmente ter deixado passar, mas a gente continua preso naquilo ainda. Quantas coisas você poderia pensar agora? Talvez frustrações que você traga. Padre, não deu certo. Padre, eu queria tanto, mas não aconteceu. Filho, filha, aprenda uma coisa. Quando um sonho não dá certo, Deus já tem outro sonho para você sonhar. Mas se você não fecha a porta antiga, Deus não abre a porta nova. Se você continua vivendo no ontem, Deus não faz o amanhã e o hoje acontecerem com exatidão, porque Ele não consegue, você está preso. Outro exemplo fantástico, o profeta Natã, no livro de Reis, conta a história que Natã passou anos doutrinando, ensinando, formando Saul para ser o grande rei de Israel. Gente, diz a Bíblia que Saul tinha aparência de rei, se é que rei tem aparência, né? Saul era forte, era bonito, era grande, ele tinha uma voz poderosa. E Natã gastou anos formando Saul. De repente, Saul fez umas pobres escolhas, ele desobedeceu a Deus, ele pisou muito na bola e Deus rejeitou Saul. Só que aquilo para o profeta Natã representava uma derrota muito grande. Sabe quando você coloca todos os seus esforços num projeto? Sabe quando você se empenha para dar certo e faz o seu melhor e age como você nunca agiu e coloca o seu melhor tempo, sua melhor disposição e aquilo simplesmente não dá certo? E o que fez o profeta Natã? Estava lá chorando, sentindo pena de si mesmo. Você conhece alguém que tem dó de si mesmo, né? Aquela pessoa, ai meu Deus, eu sofro tanto. Padre, o que mais padre faz é ouvir gente assim. Tem hora que eu tenho vontade de dar uma bênção assim, ó, com a mão fechada no meio da testa. Né? Deus te abençoe, acorda infeliz, abençoado. Né? A pessoa tem uma dó, não vou fazer isso em você não, tá? Fica tranquilo, que é o tamanho da mão do padre, né? Mas a pessoa começa a ter dó de si mesmo. Ai, padre. Tem gente que já chega assim de você. Você conhece uma pessoa vitimista pela respiração, né? Ela
Que nem um amigo meu flamenguista esses dias. Eu falei, calma rapaz, ano que vem o Flamengo ganha o Mundial, deixa passar. Brincadeira, viu, flamenguista? Tem um flamenguista aqui na frente, né? Mas ganhou muita coisa esse ano, né? Tá bom já, né? Tá bom. Também não dá para ganhar tudo, né? Eu não falo nada com o meu time, ó, tá ruim. Mas enfim, Natan estava lá, ai meu Deus, eu investi anos nesse projeto. Eu formei Saul como meu filho, Padre. Eu não merecia isso. Sabe o que Deus disse para Natan? Até quando você vai ficar chorando por Saul? Levanta, enche o teu chifre de óleo e vai a Belém, que eu vou te mostrar um novo rei que você vai ungir. Ou seja, Deus falou para ele, para de chorar pelo sonho que não deu certo, para de chorar pela porta que se fechou, e levanta agora e caminha, porque eu tenho um novo sonho para você. Eu tenho um novo rei para você ungir. E ele ungiu simplesmente Davi, que foi e é o maior rei de todos os tempos. Davi é citado em mais de 50 livros na Bíblia. Ele é o símbolo da monarquia, do reinado em Israel. Sabe? Mas Deus teve que dar um chacoalhão em Saul, em Natan, aliás. Para de chorar por Saul. Levanta. Filho, se Deus fechou uma porta na sua vida, não adianta você querer reabrir. Se fechou, fechou. E Deus só fecha uma porta quando Ele tem uma outra melhor para você. Mas se você ficar chorando pela porta que se fechou, talvez você chegou nesse ano de 2019, e eu respeito a tua dor, viu? Eu respeito o teu sofrimento. Talvez a porta que se fechou representa a morte de um ente querido, representa um emprego que você tinha e perdeu, representa talvez uma coisa que você queria muito e não aconteceu, representa um filho que te desapontou. Mas Deus disse para Natan, e eu estou dizendo para você, isso é uma ordem dele para nós. Deus disse, para de chorar. Até quando você vai chorar por Saul? Até quando? Levanta, enche o teu chifre de óleo. O que representa o chifre para um profeta? O chifre é o símbolo da missão do profeta. Porque com aquele chifre cheio de óleo, ele ia fazer a obra que Deus tinha confiado a ele. Ele ia ungir reis, ele ia abençoar pessoas. Era o símbolo da sua missão. Deus está dizendo para ele, olha, a sua missão não acabou. Até quando você vai chorar por Saul? Deus está dizendo hoje para você, filho, filha, para você, aqui e em casa, até quando você vai chorar por aquilo que não aconteceu? Até quando? Olha, eu contei esses dias em uma pregação que eu fazia, que uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida como padre, por incrível que pareça, aconteceram em hospitais e em UTIs. Porque você vê os padres aqui pregando, você não imagina como é a vida da gente. Sobretudo quando eu morava em São Paulo, uma das coisas que padre mais faz, acaba fazendo muitas vezes, é ir em hospital. Eu estive agora no Paraná visitando a minha família, inclusive um abraço aos meus familiares lá no Paraná, e fui visitar um funcionário do meu pai, muito querido, muito amigo, que está tratando um câncer. Fui no hospital do câncer. O padre vai muito nos hospitais, nos velórios, né? A gente lida com isso todo dia. E uma das experiências mais fortes que eu vivi, gente, eu tinha 1 ano e meio de padre em São Paulo, foi quando eu fui à UTI, dar a bênção numa pessoa que estava em fase terminal. E logo depois, uma moça que era filha dessa mulher falou, padre, já que o senhor está aqui, né? A gente vai, como dizia o padre Léo, com essa coleirinha de padre aqui, né? As pessoas já veem e falam, padre, vem cá dar uma bênção na minha mãe. Padre, vem ver fulano. E eu cheguei para dar uma bênção nessa mulher, para dar um unção dos enfermos, na verdade, né? O sacramento. E ela falou, padre, pediu para a filha sair, né? Quando ela pediu para a filha sair, eu entendi que ela queria se confessar ou dizer alguma coisa. Sabe o que essa mulher me disse? Ela tinha ali os quase 90 anos e estava morrendo com câncer. Eu sabia que ela ia morrer. Ela sabia que ela ia morrer. Sabe o que ela me disse? Padre, em outras palavras, eu vou traduzir do meu jeito, né? Eu passei a vida inteira, ela me disse, esperando o meu marido perfeito, que o meu marido fosse o marido ideal. Passei a vida inteira esperando que os meus filhos fossem os filhos ideais. Passei a vida inteira esperando que eu tivesse mais dinheiro, que eu tivesse mais bonita, que eu tivesse mais isso. Padre, eu passei a vida inteira esperando a família ideal e a vida ideal. Padre, a família ideal e a vida ideal nunca chegaram. Eu não amei a família real, porque eu estava esperando a família ideal. Eu não vivi a vida que eu tinha, porque eu estava esperando uma vida que não era minha. Padre, a minha vida passou, eu sei que eu vou morrer, e eu não tenho tempo mais de voltar, e eu estou muito triste por causa disso. Se coloca no meu lugar. O que o padre vai dizer numa hora dessa? Por isso que eu peço para você, reze por nós.
Gente, que triste, mas ao mesmo tempo foi uma das maiores lições que eu recebi na minha vida como padre. Presta atenção. Ela disse: padre, eu passei a vida inteira esperando o marido ideal. O marido ideal não chegou e eu não amei o marido real. O filho ideal não chegou e eu não amei o filho real. Ela passou a vida inteira brigando com a vida que ela tinha, porque a vida que ela tinha não era a vida que ela queria. Só que a vida que ela queria era a vida ideal, que só estava na ideia. E a vida que ela tinha era a vida real, era a vida verdadeira. A vida real passou, a ideal não chegou e agora era o momento dela se despedir desse mundo. Eu fiz uma oração por ela, abençoei, e depois de poucas horas ela faleceu. Mas olha, com certeza essa mulher caiu em si antes de falecer, sabe? Pelo menos ela conseguiu ali se emendar. Mas eu não desejo isso para você, filho, filha. Olha, você que está em casa acompanhando o padre, a tua vida está passando agora. Para de esperar o marido ideal, a vida ideal, a família ideal. Ama a vida que você tem hoje. A família, o marido, os filhos que você tem hoje, porque eles são os reais, são os únicos. E a vida está passando, saiba disso. A vida está passando. Você pode estar dizendo: padre, é que você não conhece aquela coisa que está lá em casa, padre. Meu Deus do céu, padre. O Tião, padre, a única coisa que cresce nele é os defeitos e a barriga. Padre do céu. E além de tudo ele põe defeito na minha comida, não lava a louça. Tem gente que além de não lavar a louça, sempre faz a louça aumentar, né? Bebe um copo, deixa lá. E às vezes, claro que não tem nenhum marido assim aqui. Esse aqui mesmo, aquele marido ali que eu estou vendo, ó, a mulher falou que ele lava o banheiro todo dia cedo para ela. Deixa eu tomar água, que eu engasguei aqui. Sei. Mas ó, veja bem, essa reflexão... Dou um pouco de água Canção Nova aqui. Como diz o sapo, mata a sede e lava a alma. Essa reflexão cabe muito bem para esse momento do ano. Para qualquer momento, claro, mas sobretudo para esse. Talvez você está como Natan, como essa mulher, chorando. Ai, padre, mas não era esse casamento que eu queria, mas é esse casamento que você tem. O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer? Padre, não era esse corpo que eu queria. Deixa de ser besta. Seja feliz por estar vivo e respirando. E come menos se você quer emagrecer. Pelo amor de Deus. Come menos, mas para de reclamar. Sabe, como a gente tem uma facilidade de botar defeito em tudo. Sabe, mais uma vez eu digo, talvez o casamento que você tenha não é o casamento que você queria, mas é o casamento que você tem. Luta por ele. Luta pela vida que você tem. Talvez você esteja me acompanhando agora com câncer no hospital ou numa cadeia. Essa é a vida que você tem. Luta com as armas que você tem. Deus está dizendo para você, como disse para Natan: até quando você vai ficar chorando pelo que não deu certo? Filho, talvez você tenha muitas cicatrizes, sim. Você viveu perdas, traições, sofrimentos. Você esperou coisas que não aconteceram, mas você só se tornou a pessoa que você é, forte e sábia em muitas áreas, por causa desses sofrimentos que você viveu. Então, ao invés de ficar reclamando por esses sofrimentos, agradece a Deus por eles terem estado na tua vida, porque eles te fizeram uma pessoa mais forte, uma pessoa mais apta a vencer, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais humilde, mais modesta, sabe? E bota isso na tua cabeça: se uma porta se fechou, se Deus permitiu, é porque Ele tem uma porta melhor. Mas, mais uma vez eu repito, Deus só abre portas novas quando nós abrimos as portas, quando nós fechamos, aliás, as portas velhas. Agora você vai dizer para quem está, não fica me olhando com essa cara assim de assustado, não, tá? Eu só estou aqui para te fazer pensar. Agora você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer para ele o que Deus disse para Natan. Você vai dizer assim: até quando você vai ficar chorando por Saul? Diga para essa pessoa. Agora você vai dar essa ordem para essa pessoa: enche o seu chifre de óleo. Diga para essa pessoa. E vai sonhar o novo sonho que Deus tem para você. Olha só. Gente, eu digo uma coisa para você.
Para entrar nesse novo ano, como dizia Santo Agostinho, eu gosto tanto de uma frase de Santo Agostinho que diz assim: ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que nela Deus escreva o que Ele quiser. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que Ele quiser, o que Deus quiser. Veja bem, você é convidado já, faltando 3 dias e meio, 4 dias que seja para o ano novo, você é convidado hoje a se decidir a dar um beijo de adeus, como Noemi deu em Orfa, e dizer: fica, o que precisa ficar. A reclamação, medo, vitimismo, culpa. Ai, Padre, eu sou muito pecador. Deus te perdoa, o sangue de Jesus te lava. Ai, Padre, eu estou triste. Luta contra essa tristeza dia a dia. E se essa é a tua realidade, viva nela. Ai, Padre, eu não queria estar com essa depressão. Eu tenho acompanhado muita gente com depressão. E a pior coisa para quem está em depressão é não aceitar e ficar lutando. Eu não devia estar com esse pensamento. Mas você está, minha filha. O que vai fazer? Vai explodir a cabeça? Não faça isso em nome de Jesus. Padre, eu não devia estar assim, mas você está assim. E daí? Luta com as armas que você tem, mas não desanima. Sabe? É hora de dar um beijo de adeus. Na culpa, no ressentimento. Você não pode entrar no ano de 2020 portando no teu coração essa mágoa antiga. É hora de deixar no ano de 2019, dar um beijo de adeus como Noemi, na tristeza, na baixa autoestima, na necessidade de aprovação dos outros. A liberdade começa quando a necessidade de agradar os outros termina. De querer agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Você não vai ter a aprovação de todo mundo. Nem todo mundo vai entender você, tá? Ai, Padre, mas não devia ser assim. Mas é. Levanta, enche o teu chifre de óleo e vai cumprir a missão que Deus tem para você. Confiança, assina essa folha em branco no começo desse ano, como disse Santo Agostinho, e deixa Deus escrever. Mas você precisa dar um beijo de adeus. E eu gostei tanto dessa imagem, né? Porque quando a gente fala de se desprender do passado, geralmente qual as imagens que o pregador usa? Passa um facão no que ficou para trás. Usa a marreta. Não, mas Noemi deu um beijo de adeus. Não é bonito? Ou seja, ela se despediu bem. Sabe? A gente tem que saber dizer adeus para as coisas. Talvez as coisas acabaram, mas continuam acontecendo dentro de você. A depressão, por exemplo, é um excesso de passado, né? As coisas já passaram, mas dentro de você elas ainda têm um impacto forte. É com a graça de Deus, é gradativamente. Talvez você não consiga dar o beijo final de adeus hoje, mas dá o beijo que você consegue, nem que seja um beijinho. O beijo de cada dia vai levar a bitoca final. Usando a metáfora aqui de Noemi, né? Você vai conseguir. Mas é preciso deixar para trás. Você não pode entrar no ano de 2020 com as atitudes velhas. Dá um beijo de adeus. Como eu disse, a baixa estima, a mania de reclamar, de falar mal dos outros. Gente, se a gente soubesse quantas coisas ruins a reclamação atrai para a nossa vida. Talvez até hoje você chegou no final do ano olhando só para o que foi ruim. Infelizmente, o que é ruim, isso a psicologia explica com maestria, parece que as coisas ruins ocupam 80% do nosso HD. O que é ruim tem um impacto maior no nosso consciente e inconsciente. Mas a gente precisa escolher olhar para o que é bom. Porque tem 80% aí de coisas que chocaram, que fizeram barulho, mas tem muito mais que 20% de coisas boas, né? A gente precisa escolher se libertar do vitimismo. Eu gosto tanto daquela passagem de São Paulo aos Filipenses, na qual ele diz o seguinte: olha, me desprendendo do que fica para trás, eu me lanço para frente. E se desprender não quer dizer, por exemplo, você simplesmente esquecer, viu? Dar um beijo, para dar um beijo de adeus, veja bem, o beijo, como eu disse, evoca carinho, evoca amizade, evoca um bom relacionamento. Você muitas vezes, para dar o beijo final de adeus, você vai precisar mexer em algumas coisas dentro de você. Deixar Deus curar as feridas, o sentimento de tristeza, de incapacidade. Por exemplo, dentro de todo adulto difícil, tem uma criança ferida. Dentro de todo adulto problemático, tem uma criança ferida. Um adulto temperamental demais, um adulto confuso, que faz confusão onde vai. Talvez para dar o beijo de adeus nessa criança ferida, você precisa curar ela primeiro, né?
Você precisa permitir Deus curar essa criança ferida dentro de você. Essa criança egoísta, essa criança que quer sempre atenção, essa criança que se sentiu traída, abandonada, rejeitada no passado e por isso hoje dentro de você continua reclamando atenção. Mas é preciso começar a dar o beijo de adeus. Sabe que uma das imagens do Espírito Santo na Bíblia, na tradição cristã, aliás, é que o Espírito Santo é o beijo de Deus. Que coisa mais linda, né? Uma das imagens na tradição cristã, sobretudo no período patrístico, alguns autores do período patrístico, dos 8 primeiros séculos ali do cristianismo, diziam que o Espírito Santo é o beijo do Pai e do Filho na humanidade. Que coisa linda, não é verdade? Talvez para você conseguir dar o beijo de adeus só pela ação do Espírito Santo, porque sozinho está difícil, padre. Quando eu olho, padre, eu tenho que dar um beijo nos monstros, nos elefantes, padre, que está dentro de mim, nos elefantes da minha vida. Mas Deus hoje está nos dando uma ordem. É preciso dar o beijo de adeus e ir para frente. É preciso deixar no passado o que pertence ao passado, sabe? É preciso deixar no passado o que pertence ao passado. E olha só, para fazer isso, a gente precisa, em primeiro lugar, entender que Deus é o Senhor do tempo. Você sabia que isso nos dá uma tranquilidade muito grande? Deus é o Senhor do tempo. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, com o qual o Novo Testamento foi escrito, e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Deus é o meio, o começo, o fim, o tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do seu passado, Ele é o Senhor do seu presente, Ele é o Senhor do seu futuro. Ele é o Senhor de tudo que acontece. Por isso hoje Ele te pede, me entrega. Entrega a dor do ontem, entrega o projeto do amanhã, entrega a luta do hoje. Eu estou com você. Eu posso te curar. Eu posso te levantar. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Eu deixei um espaço grande para a gente rezar junto, porque já no começo desse acampamento, eu penso que um momento de oração vai ser muito importante. Porque tem coisas que só Deus, gente, vai conseguir tocar dentro de mim e dentro de você, sabe? Tem áreas que só o Espírito Santo, o beijo de Deus, vai conseguir transformar dentro de nós. Põe a mão no teu coração por um momento. Você aqui, você em casa. Isso. Respira fundo. Você aqui, você também em casa. Diante de tudo isso que o Padre trouxe, vai respirando, vai se conectando com você mesmo, com Deus. Olha só. Quais são as coisas, filho, filha, aqui em casa, nas quais você precisa dar um beijo de adeus? E veja bem a palavra. Mais uma vez o Padre diz, é beijo. Não é chute de adeus. Não é soco de adeus. Não é pancada de adeus. É beijo. E beijo evoca paz, evoca uma atitude ordeira para a situação, né? Pensa nisso. Ouvindo aqui os acordes dessa canção, eu vou te dar alguns segundos para você pensar. O Espírito Santo já está falando com você. Aqui e em casa. Talvez você está bebendo demais. Você está usando droga. Você está no adultério. Deus não quer isso para a sua vida. Não é o que Ele planejou para você. Talvez sua vida tenha sido uma mentira, filho ou filha. Talvez você ainda está magoado. Você ainda está apegado à dor de ter perdido o teu filho. O Senhor respeita você. Eu também. Mas é hora de ir para frente. Respira fundo. Com a mão no teu coração, você vai num primeiro momento rezar com o Padre. E depois nós vamos cantar juntos, vamos viver um momento forte. Me vinha ao coração de ter um momento forte de oração já no começo do encontro.
Claro, nós rezamos antes, mas nós não tínhamos essa direção da palavra. Reze comigo, Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. Eu te entrego nesse momento toda a minha história, todas as experiências que eu vivi neste ano, minhas dores, minhas cicatrizes, meus medos, minhas derrotas. Eu te entrego, Espírito Santo, os relacionamentos que não deram certo, os sonhos que foram sepultados, as memórias dolorosas, as noites escuras, as enfermidades, as feridas, as palavras duras que me machucaram. Eu te entrego, Espírito Santo, todas as perdas, todos os medos. Talvez, Espírito Santo, eu tenha sido traído nesse ano. Talvez, Espírito Santo, pessoas não acreditaram em mim. Pessoas me humilharam. Talvez eu perdi coisas, pessoas, mas eu te entrego tudo isso. E eu te peço, Espírito Santo, vem sobre mim agora com poder. Batiza-me. Cura-me. Enche-me de esperança. Capacita-me a dar o beijo de adeus. Como Noemi, deixar as coisas passarem. Cura, Espírito Santo. Tudo que está em desordem dentro de mim. Talvez a minha autoestima esteja tão abalada. Talvez a tristeza me corroendo. Maus pensamentos, desânimo, ansiedade. Vem, Espírito Santo. Coloca as coisas em ordem dentro de mim. Vem, Espírito Santo. Age na minha mente. Liberta-me das ilusões. Talvez eu fiquei esperando as coisas perfeitas, as pessoas perfeitas, e eu vivi na revolta, sem aceitar minha realidade. Mesmo que a minha vida não seja ideal, não seja o que eu quero, eu a aceito, Espírito Santo. Ela é a minha vida, a única que eu tenho. Eu aceito a minha família, é a única família que eu tenho. Vem, Espírito Santo, eu quero dar esse beijo de adeus. Eu quero deixar as coisas passarem. Eu quero fechar as portas que eu preciso fechar. Eu quero abrir as portas que eu preciso abrir. E eu sei que tudo começa na minha mente. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente. Liberta as cadeias da amargura na minha mente, da derrota, do pessimismo, da negatividade. Liberta minha mente, Espírito Santo, dos pensamentos de morte, de derrota, dos pensamentos que me desviam da fé. Liberta minha mente, Espírito Santo, de uma mentalidade contrária ao Evangelho. Lava a minha mente, lava o meu pensar, cura as minhas lembranças,
Eu me abro, eu preciso. Vem, Espírito Santo. Eu quero dar o beijo de adeus. Eu quero encher o meu chifre de óleo para ir sonhar o novo sonho que Deus tem para mim. Eu profetizo que o meu 2020 será uma bênção, será o melhor ano da minha vida, um ano de realizações, de intimidade com Deus, de surpresas de Deus, de vitórias, de bênção. Eu consagro o meu 2020 a Ti, Espírito Santo. Eu consagro o meu 2020 a Ti, Virgem Maria. Jesus, seja o Senhor do meu 2020. E nesse momento, em Teu nome, Jesus, eu renuncio, eu dou o beijo de adeus para os meus vícios, pecados, culpa, tristeza, a tudo que me prende, a feridas do passado. Eu renuncio tudo isso. Em Teu nome, Jesus, eu dou o beijo de adeus e Te peço, Espírito Santo, enche a minha alma, enche o meu coração. Eu sei que a noite, a tristeza, a angústia, muitas vezes me visitaram neste ano, mas elas não tiveram a última palavra. A última palavra é de Deus. Me vem ao coração de conduzir uma dinâmica tão simples, mas tão eficaz. Nós vamos ficar agora de 2 em 2. Você vai ficar de frente com a pessoa que está do seu lado, talvez até o seu marido, seu amigo, seu pai, seu irmão. Já vi que tem muita gente suando pelo olho por aqui, né? Isso é o Espírito Santo que já está trabalhando. E veja bem, é tão bonita essa dinâmica. Eu me recordo num acampamento de ano novo que eu passei aqui, quando eu era nem vocacionado da Canção Nova ainda. Foi uma experiência tão linda. Deus quer usar do outro para tocar você. Então, no primeiro momento, você da esquerda vai respeitosamente colocar a mão no ombro da pessoa que está à sua direita. Coloque a mão no ombro, isso. Sim, pode colocar a mão sobre o ombro. E você que está à direita vai receber a oração. Um reza primeiro e o outro depois vai rezar. Primeiro quem está à esquerda vai colocar a mão no ombro de quem está à direita. Não quem está à direita colocar a mão no ombro. Só quem está à esquerda, você vai estar à direita receber essa oração. Quem está à esquerda coloca a mão no ombro dessa pessoa e você vai rezar por essa pessoa. Tá certo? Com as suas palavras agora, você vai pedir a Jesus que venha tocar essa pessoa, curar essa pessoa profundamente. No primeiro momento você vai rezar com o padre. Depois, você com as suas palavras vai rezar por essa pessoa, porque Deus quer usar de você. Você não sabe o que essa pessoa traz na bagagem dos seus afetos, das suas emoções, da sua alma. Você não sabe o que ela viveu, mas Deus sabe. Então agora reze comigo, só você da esquerda. Senhor Jesus, eu te entrego esse meu irmão e peço a tua cura profunda. Peço que o Senhor o liberte de todo o mal. Em teu nome, Jesus. Liberta-o de tudo que o amarra, de tudo que o prende, das memórias negativas. Em teu nome, Jesus, eu invoco todas as bênçãos do céu sobre esse meu irmão. E com as suas palavras, reze por essa pessoa agora. Não fique em silêncio. Abra sua boca e vá pedindo. Jesus, derrama o teu espírito. Jesus, abençoa. Jesus, cura. Vai rezando porque Deus quer usar de você. Solta a tua voz. Vai rezando.
Peça do fundo da alma por essa pessoa. Reze. Agora você que recebeu a oração, você vai rezar pela pessoa que rezou por você. Isso, quem estava à esquerda agora vai receber a oração e quem estava à direita vai rezar. Agora você que estava à direita, impõe a mão sobre o ombro dessa pessoa e você vai rezar agora. Solta a tua voz com as tuas palavras, vai rezando por essa pessoa, sem medo, solta a voz. Deus quer usar de você, vá proferindo bênçãos, vá profetizando coisas boas, vá rezando, solta a voz. O padre vai dar uns minutinhos para você rezar por essa pessoa. Reze sem medo. Reze. Peça ao Senhor que abençoe. Solta a tua voz, abre a tua boca e vai dizendo. Se você não sabe o que dizer, vai dizendo só: vem Espírito Santo sobre essa pessoa. Vem Espírito Santo curar. Vem Espírito Santo libertar. É tão bom a gente começar já a primeira pregação desse ano novo, encerrando assim, rezando, pedindo a Deus que nos capacite a dar o beijo de adeus. Às vezes por você mesmo você não vai conseguir, como Noemi dá o beijo de adeus, mas impulsionado pelo Espírito você é capaz, sim. Isso. Dá um abraço nessa pessoa agora. Dá um abraço nessa pessoa. Mas o abraço, não qualquer abraço, o abraço de Noemi. De alguém reconciliada com a própria história. No fundo, Noemi era alguém reconciliada com a própria história, que soube fechar uma porta e deixar Deus abrir outra. Abraça essa pessoa. Isso. Que ninguém fique sem um abraço, viu? Que coisa boa, né, gente? Como é bom sentir isso. Agora, com a mão no teu coração, fecha os seus olhos um momentinho. Isso. Fecha os seus olhos. Você aqui, você em casa. A gente termina esse ano, começa o próximo, né, 2020, na certeza, com a certeza de que com Deus nós somos mais que vencedores. E ainda que venham lutas, eu disse das cicatrizes, você talvez chegou aqui com cicatrizes, mas elas são sinais de que você é um combatente. Elas são sinais de que você é um guerreiro, uma guerreira. Você aqui, você em casa. Mão no teu coração, respira fundo. E nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, nunca te abandonará, e nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará. Nunca me abandonará, e nunca me abandonará, Nunca me abandonará. Cante. Nunca me abandonará, e nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará, nunca me abandonará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, tua mente, teu coração, tua família, tua alma, tua mente.
sobre as pessoas que você traz no coração nesse momento, os impossíveis talvez, que desça sobre essas realidades nas quais você decidiu dar um beijo de adeus, para que você de fato vá para frente. Eu corto tudo isso no nome do Senhor Jesus, que desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que nunca nos abandona. Pode ser mais forte. E se decida, ó, faz até o gesto assim, ó. Dá um beijo para cima, é o beijo de adeus, ó. Como Noemi. Ó, deixa no passado, dá o beijo de adeus e vá para frente. Amém? Nunca me abandonará. Mais uma vez eu quero ouvir você cantando na primeira pessoa. E nunca me abandonará. E nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. E nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará. Nunca me abandonará.